Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast com o Bruno Santiago, ele que é advogado especialista em direito bancário. Seja bem-vindo, Bruno, ao nosso podcast. Obrigado, Rita. Prazer estar aqui. Para a gente começar, a gente precisa saber quem é o Bruno. Legal. Vamos lá. Bruno é um advogado de Manaus, né? A gente atua aí com direito bancário já tem uns 4 anos. Falando um pouco de formação, né? Me formei pela Universidade de Newton Lins, 2018. Meu sonho antes era ser delegado federal. Entrei na faculdade com esse contexto. Mas com o passar do tempo eu verifiquei que eu poderia ajudar muito mais pessoas na área que eu me encontrei hoje em dia. Que eu vi que é uma demanda sem precedentes, né? Muita gente hoje em dia sofre com problemas bancários por falta de conhecimento. E eu vi que era um oceano azul de oportunidade entrar nesse segmento. Então, esse foi o primeiro passo, ou teve um dia que tu pensou, olha, essa é uma boa área para eu ingressar? Como foi esse primeiro ponto de partida? Assim como todo estudante de direito, ele, né, ou todo bacharel em direito, ele começa a advogar em tudo, né, é genérico, né, o clínico geral, ele faz um pouco de tudo, né, tributário, família, vai fazendo até se achar. Nesse caminho que nós nos encontramos, encontramos essa área do direito bancário, que é uma área que, como eu falei antes, é uma área que realmente a gente viu que tem uma demanda muito grande, né, uma procura muito grande. Você tem uma clientela que por vários segmentos você consegue vender um serviço melhor para os seus clientes. Então, diferente de outras áreas que você, por exemplo, um tributário que você vende um serviço para o cliente uma vez e você dificilmente vai vender novamente para ele um outro serviço, no bancário não. Você vende para o cliente um serviço e você consegue vender mais 10. Então, vai depender da tua perspicácia, né, do teu conhecimento técnico para conseguir vender esse serviço. Hoje, a tua cartela de clientes funciona como? A maioria dos teus clientes são... Tá, hoje em dia a gente atua majoritariamente aí com funcionários públicos, tá? De todo o Brasil, que é um ponto também que eu gostaria de falar. Que, assim, hoje, depois da pandemia, flexibilizou muito a possibilidade de atender pessoas de fora da nossa cidade, né? Hoje a gente está sediado em Manaus, mas a gente consegue atender o Brasil todo, de forma remota, né? Então, o atendimento feito WhatsApp, os clientes têm uma central de atendimento própria do escritório, que é feito um atendimento com uma base comercial, que faz todo o atendimento dele prévio, analisa o caso dele e encaminha para um setor jurídico. Então, com essa demanda, a gente consegue mensurar melhor a atividade de cada cliente, né, saber qual é a dor de cada cliente e oferecer o melhor serviço. Quais são as tarifas bancárias mais comuns que os funcionários públicos encontram? Tá. A dor do funcionário público não seria nem tarifa, seria a questão da facilidade de crédito. Como todo funcionário público, ele tem aquela margem, né, consignável, fácil para ele conseguir empréstimo, como todo mundo sabe. É o sonho de todo mundo conseguir um empréstimo, ser um concursado, porque consegue facilidade de crédito, né? Você vai lá, passou, teve a posse, mês seguinte você vai lá e financia um carro, uma moto, uma casa, e você consegue esse crédito porque tem aquela garantia que no final do mês você vai receber o salário. Então, é assim, uma faca de dois gumes, como a gente chama. Porque você tem essa facilidade de crédito e acaba que, no final, o funcionário público ele adquire tantos empréstimos que ele se torna insolvente, ele não consegue pagar, não consegue mais sobreviver. Aí, coisa de 80%, 90% da renda dele é só para pagar empréstimo. Porque ele tomou aquele crédito sem ter aquela educação financeira, ele não consegue mais sobreviver. Aí é que a gente entra. A gente entra para regularizar a vida do funcionário público, botá-la em ordem, porque já existe preceito legal que os bancos, antes de conceder esse crédito, esse empréstimo, ele tem que analisar a capacidade de pagamento do funcionário público, né? Se ele tem margem para poder pagar, opa, não, o senhor não tem como pagar. Mas não, eles não querem saber, eles querem saber de oferecer e sabem que vai ser debitado na conta dele. Então ele tem essa garantia, diferente do empregado CLT. Existe as tarifas abusivas, certo? Como eles conseguem identificá-las? Tá, as tarifas abusivas, o que acontece? Toda vez que você vai abrir uma conta, um empréstimo, um contrato de financiamento bancário junto ao banco, você assina um contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? O banco te obriga a aceitar aquelas formas de débito dele. Ele não discute com você, ele não dá brecha para você. E aí você, de outra forma, você precisa daquele dinheiro, daquele empréstimo, daquele financiamento, você não chega a analisar. Quando você não analisa aquilo ali, você acaba aceitando o que o banco te oferece. Aí é que ele imputa o valor, os juros exorbitantes, o seguro prestamista, que você nem precisa pagar, ele te inclui uma taxa de abertura de crédito.
Então, vários penduricalhos que ele coloca no teu contrato, que quando você vê, você está pagando 2, 3 vezes mais no mesmo valor que você queria. Ok. Acontece o superendividamento do funcionário público. Como ele deve agir? Tudo bem, vamos lá. O funcionário público, ele tem essa facilidade de crédito, né, que todo mundo sabe, e por lei, ele só pode comprometer até 30% da remuneração dele para pagamento de empréstimos. Quando ele ultrapassa esse percentual, ele está super endividado, ele não consegue manter as despesas fixas do dia a dia dele, né? Moradia, transporte, alimentação, educação, então isso fica comprometido. Com a lei do superendividamento, a gente apresenta um plano de pagamento judicialmente, tá? De forma que obrigue os bancos a reduzir a taxa de juros, né? Ou seja, eles vão deixar de ganhar aquele valor exorbitante que eles teriam e limitar em até 30% da sua remuneração. E com isso você consegue fazer um pagamento em até 5 anos, tá? Então aí aquele financiamento que seria pagar 10 anos, 15 anos, você paga em 5 e você reduz para 30% da tua remuneração. Ou seja, você vai ter 70% livre de novo na tua conta. Aí isso é uma mão na roda gigante. Aí vai depender da educação financeira do funcionário público. Se ele vai ter aquele tato novamente para não tomar aquele empréstimo novamente e se enrolar novamente. Quando que o funcionário público tem que parar para pensar e ver, eu preciso procurar um advogado especialista em direito bancário? Quando começa a faltar o básico para dentro de casa. Quando ele vê que realmente ele está prestes a ficar inadimplente, que ele chega no final do mês, ele recebe dia 1º, no dia 5 ele já está sem dinheiro. Sei que é uma deficiência do Estado e não fornecer educação financeira para a população, é fato. Mas, como eu falei antes, o consumidor ele tem que ter essa educação financeira ao tomar o crédito, principalmente o funcionário público, né? Funcionários públicos, médicos, militares, têm uma facilidade de crédito. Inclusive, como eu falei, o médico ele tem uma facilidade muito grande, porque ele recebe muito bem, tem uma facilidade de crédito muito grande. Porém, pelo fato do descontrole, eu conheço muitos médicos que são super endividados. Ah, eu ganho 30 mil, maravilha, mas você morre fazendo plantão. Nesse momento que você faz muito plantão, você não consegue ter uma dignidade, porque se não fizer aquele plantão, você não consegue pagar seu empréstimo que você tem lá, o financiamento do seu carro que você fez. Então, essa lei trouxe esse benefício para o consumidor. Para não acontecer isso, existem várias medidas protetivas para o funcionário público não chegar nessa situação. Quais são elas? A medida protetiva é, antes de tomar crédito, antes do funcionário público tomar esse crédito, qualquer consumidor tomar esse crédito, ele precisa analisar se realmente aquele empréstimo é necessário, porque o crédito é oferecido de forma exaustiva, né? Acontece isso muito com aposentados e pensionistas, quando um aposentado acaba de ser concedida a aposentadoria dele, no dia seguinte ou até antes, ele sabe que ganhou a aposentadoria por conta de um banco que já oferece o empréstimo, sem ele nem precisar. Mas por ter um dinheiro fácil, ele acaba catando aquilo ali. Então, analisar realmente, pensar 2, 3 vezes se realmente aquele empréstimo é necessário, porque depois que você toma o empréstimo, o desconto vai vir. E se você não fizer nada, você vai acabar na bola de neve, na teia de aranha, de você não conseguir mais pagar débito algum. Tem algum caso que queira compartilhar com a gente para mostrar como funciona? Um caso, né? A gente pode levar em consideração, tem vários casos em todo o país, mas um caso que foi exitoso, que a gente teve no Rio Grande do Sul, de uma cliente nossa que hoje em dia está com tratamento de câncer, ela está fazendo um tratamento de câncer, a gente sabe que é bodoso, você necessita de remédios, os remédios são caros, tem um processo da quimioterapia, e ela nos procurou e quis fazer o procedimento de superendividamento, né? Nesse momento a gente entendeu a dor dela, né? A pressão que ela estava sofrendo por conta dessa situação, não via mais uma luz no fim do túnel. A gente entrou com um processo de superendividamento, foi concedida uma liminar. O que é uma liminar? Uma liminar é uma decisão antecipada, ou seja, o juiz ordenou que os bancos fizessem a limitação de 30% do desconto, ou seja, de 100% do salário dela, ela ia ter 70% livre novamente. Com isso ela conseguia custear o tratamento dela, a vida dela em si, né, ia conseguir manter, e os bancos iriam só se ater a 30% da remuneração dela. Poxa, isso aí para quem está passando por um problema de saúde é tirar a corda do pescoço realmente, porque a maioria das pessoas é o único da família que trabalha às vezes, né? Então isso aí já ajuda muito. Você citou aqui uma cliente do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que você trabalha aqui em Manaus, né? E falou de uma cliente do Rio Grande do Sul. Então, a sua cartela de clientes é isso. Não trabalha só com pessoas daqui. Como funciona? Tá.
assim, depois da pandemia, a gente visualizou uma possibilidade de poder trabalhar remotamente atendendo esses clientes de fora, né? As audiências foram flexibilizadas, poderia ser feito via videochamada, né? Então, acaba que o cliente poderia ser atendido. A gente viu que poderia atender dessa forma, né? Não haveria esse impacto. Então, a gente começou a oferecer esse serviço, viu que é uma dor constante em todo o Brasil, não só aqui na nossa região. E a gente começou a posicionar campanhas para fora do estado, de forma que outros estados verificassem que existe em Manaus um escritório especialista nessa área e que consegue atender essa demanda. Aí é o caso de Boa Vista, que a gente também tem sentenças procedentes, São Paulo. Hoje a gente está presente em 17 estados, né? Dessa forma, e a tendência é que até ano que vem a gente consiga estar nos 26 estados da federação. Entendi. Agora, uma mensagem para o servidor público que ainda está endividado e que precisa sair dessa situação. Legal. Então vamos lá. Amigo servidor público, se você está passando por esse tipo de situação, que não vê uma luz no fim do túnel, as contas no final do mês não fecham, você só fica no vermelho, saiba que tem uma solução, é possível sair, tá? Legalmente, não é trambique, não é pirâmide, é uma solução real. Você pode entrar com a lei de superendividamento, tá? Uma lei que te dá um amparo para isso, um amparo legal, obriga os bancos a fazer essa redução e você consegue esse fôlego. Com esse fôlego você vai conseguir pagar a escola do seu filho, pagar aquele tratamento médico, pagar a dívida do carro que está atrasada, cartão de crédito que não tá no vermelho. Então, acredite que existe sim saída, não se desespere, evite tomar empréstimo com quem não é, né, terceiros, aí agiotas, enfim, existe uma saída, não desanime. Bacana falar sobre esse assunto, porque tem muita gente que faz esse procedimento de empréstimo e não sabe que tem solução. E então é um assunto que deve ser... É comum? É novo? Como que funciona? As pessoas procuram bastante ou o acesso ainda é pouco? Não, hoje em dia a gente tem uma procura aí de 150 a 200 pessoas por dia no WhatsApp do escritório, a procura dessa demanda, tá? É uma dor latente, uma maioria, grande maioria esmagadora é funcionários públicos, que a gente sabe por conta dessa facilidade. É uma lei que já é muito difundida hoje. Os que não sabem acabam sabendo por conta dos nossos criativos, né, da nossa publicidade, mas assim como outros escritórios também fazem. Mas é algo que é inovador, realmente. Os próprios tribunais, agora que estão saindo novos julgados, então eles perceberam essa demanda. E para o banco também é uma ferramenta. Essa lei, além de facilitar, né, a vida do servidor público, do consumidor em geral, ela faz com que o consumidor retorne ao mercado, porque o consumidor inadimplente, ele não toma crédito. Se ele não toma crédito, o banco não gira aquele dinheiro. O banco vive de quê? Vive dos juros sobre juros. Se você não toma um novo empréstimo, você não está girando aquele dinheiro. Então o banco ele faz isso, né? O banco acaba sendo um lobby com os bancos, ele retorna o consumidor à cadeia produtiva, né? A cadeia de consumo. Isso se dá muito pela educação financeira, né? Que as pessoas, elas começam a ganhar um certo dinheiro e não sabem o que fazer. E aí, é incrível que as pessoas linkam as coisas com os sonhos. Eu tenho um sonho de uma casa, eu vou... E aí acaba acontecendo isso, esse endividamento, né? Como eu falei agora no caso do médico, né? A gente tem caso de delegado federal. Tem caso de delegado federal, o cara ganha quase 30 mil reais. Poxa, você olha o contra-cheque do cara, é gigante. Mas você vai ver, tem empréstimo de 7 mil reais, de 5 mil reais. Essas parcelas, tá? Isso não é o valor total, isso são parcelas. Imagina quanto esse cara tomou de crédito. Então, e o cara tá super endividado. Então, atinge qualquer pessoa, tanto do classe média alta, do classe alta, até o funcionário CLT. Então, existe todo mundo. Só que é um problema que não tem essa educação financeira, né? O brasileiro em si, ele não é educado para isso. Ele não sabe lidar com dinheiro. Não sabe o que é uma taxa Selic, né? Não sabe como faz quando o juros está alto. Ele não sabe consultar a tabela do Bacen, se realmente aquele juros é exorbitante ou não é. Ele vê uma facilidade de crédito, ele toma crédito porque ele não sabe nem o que vai fazer. Eu tenho um crédito, eu vou tomar um crédito. Então, tem que ter sabedoria nesse momento. O melhor gatilho aí para não se endividar é saber, realmente pensar 2, 3 vezes. Eu preciso desse dinheiro agora? Eu preciso comprar isso agora ou não? Aí eu acho que esse é o maior gatilho que a gente tem para não se endividar. Hoje, existem muitas pessoas que foram lesadas, que foram que tentaram algum empréstimo. Acontece isso? Tem. Hoje em dia a gente também atende muitos clientes que sofrem do golpe do falso empréstimo, né? Como ocorre isso?
como no Brasil a gente acabou de falar, tem a falta de educação financeira, né? A falta de conhecimento gera essa situação. Os grandes bancos, eles nos oferecem crédito, mas quem tá no nome do Serasa, inadimplente por algum motivo, eles acabam fechando as portas e não fornecendo. Essas pessoas procuram, aparecem golpistas na internet, Facebook, Instagram, oferecendo crédito facilitado, sem consultar o SPC e Serasa. A pessoa ludibriada por aquilo vai lá e entra, clica no bendito link. Quando ela clica lá, ela cai no WhatsApp do golpista que, um exemplo, ela precisa de 5 mil reais emprestado. Aí o golpista, olha, vou consultar seu nome aqui, verifiquei que tem uma restrição interna no Banco Central, dá umas palavras bonitas ali, tenta ludibriar, e a pessoa, para liberar 5 mil, precisa que você pague R$ 1.000. A pessoa está desesperada por dinheiro, ela não consegue no meio tradicional, ela vai, entra dessa forma, ela acaba pagando. Só que ela vai e paga, quando ela faz o depósito, o golpista some, bloqueia, não atende mais, e ela caiu no golpe. Então, cabe um pouco mais, ter um pouco mais de malícia, né, do consumidor atentar. Poxa, se você vai pedir empréstimo, você não precisa pagar para ter aquele empréstimo. Você já está necessitando de um valor. Só que eles fazem uma maquiagem de forma que IOF, fala algumas taxas bonitas, uns nomes ali, uns nomes mais técnicos que a pessoa acaba acreditando e acaba pagando e perdendo. Aí também caberia uma ação, é uma outra situação. Agora, uma dica para a pessoa que não está endividada, que está pensando em fazer um empréstimo, o que ela deve fazer? Tá. A pessoa que não está endividada, só não está endividada, ela quer tomar um empréstimo, ela tem que ter aquela consciência, saber se esse valor que ela vai tomar de empréstimo realmente vai agregar um valor para ela, se vai ser viável, se esse valor que ela pegou vai retornar para ela de alguma forma, porque a gente sabe que no Brasil a taxa Selic está aí, deu uma queda agora, recente essa semana, mas a gente tem uma certa estabilidade política, a gente não sabe a qual ponto vai estar daqui a 1 ano, 2 anos. Então, se você toma um empréstimo muito longo, você pode estar pagando quase 3, 4 vezes a mais. Então, só tome um empréstimo se realmente for extremamente necessário. Como eu vou saber isso? No caso de vida ou morte. Entendeu? Ou se vou fazer dinheiro com aquele dinheiro. Porque se você tomar empréstimo para comprar algo que vai depreciar, como a gente chama, você perdeu o dinheiro e não vai reaver aquele valor tão cedo. Bacana. Agora, naquela câmera ali, esse foi o nosso primeiro episódio com o advogado especialista Bruno Santiago. Muito bacana conversar sobre esse assunto que é muito importante. Eu, pelo menos, não sabia muita coisa e é bacana entender para não cair em golpes e saber o que fazer com o seu dinheiro, viu? Legal.